E olha, você consegue acompanhar o Conexão News de onde você quiser. Além da live ao vivo no site recordnewsma.com, você pode acompanhar se inscrevendo no YouTube e seguindo as nossas redes sociais. No Instagram estamos como Record News Maranhão e no YouTube e TikTok Record News MA. Lá você tem conteúdos exclusivos. E o aumento de casos de síndrome respiratória tem lotado hospitais de emergência em São Luís. A capital soma mais de 900 notificações e permanece em nível alto de risco, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. O repórter Caio Magno traz mais informações. O aumento de casos de síndrome respiratória tem lotado hospitais de emergência em São Luís. A capital soma com mais de 900 notificações e permanece em área de risco, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. O avanço dos casos de síndrome respiratória grave acende um sinal de alerta na capital maranhense. Dados mais recentes de monitoramento apontam que São Luís segue em nível elevado de risco, com crescimento contínuo nas notificações nas últimas semanas. Esse cenário tem pressionado a rede de saúde, principalmente nas unidades de urgência e emergência. Os grupos mais afetados estão as crianças pequenas, especialmente menores de 5 anos. Nessa faixa etária, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, o que aumenta a vulnerabilidade a infecções. O vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR, tem sido um dos principais responsáveis pelos casos e pelas internações. O Maranhão já estava em alerta crítico com tendência de aumentos. Ao todo, são 903 notificações, com maior concentração em crianças menores de 5 anos. Dentre os vírus, o destaque está para o VSR para crianças e a influenza A para adultos e idosos. Já entre adultos e idosos, a influenza A aparece como vírus predominante. Especialistas alertam que, nesses grupos, a doença pode evoluir com mais gravidade, sendo responsável por grande parte das internações e também por óbitos registrados. Diante desse cenário, a recomendação das autoridades de saúde é reforçar medidas de prevenção, como manter a vacinação em dia, higienizar as mãos com frequência e evitar ambientes fechados e com aglomeração, especialmente no caso de pessoas mais vulneráveis. A orientação é que, ao apresentar sintomas gripais, a população procure atendimento médico imediatamente. Essas foram as informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Agora, Maranhão amplia acesso à rede de água, aponta IBGE. Levantamento mostra que o estado registrou avanço do abastecimento de água e na coleta de lixo ao longo dos últimos anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou nesta sexta-feira novos dados da PNAD, que continua, e apontam melhorias nos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo no Maranhão. Segundo a pesquisa, mais de 7 em cada 10 residências maranhenses já são atendidas pela rede geral de abastecimento de água. Em comparação com 2016, houve avanço no acesso ao serviço. Com crescimento acima da média registrada no restante do país, outro dado positivo também é a maior frequência no fornecimento diário de água. O Maranhão apresentou uma das maiores evoluções do Brasil nesse indicador, ficando atrás apenas de estados como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. As ações de ampliação do abastecimento são coordenadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Estevão tem lesão grave na coxa e avalia tratamento no Brasil para tentar chegar à Copa do Mundo. Exames em Londres apontam ruptura quase total no posterior da coxa. Atacante do Chelsea busca alternativa sem cirurgia para não perder o Mundial. O atacante Estevão sofreu uma lesão grave na coxa direita e sua participação na Copa do Mundo se torna uma dúvida. Exames apontaram que o jogador do Chelsea, da Inglaterra, tem um problema muscular avaliado em grau 4, o que indica um tempo de recuperação de, no mínimo, 3 meses. Por se tratar de uma lesão sofrida em ação pelo clube inglês, com supervisão e diagnósticos realizados na Inglaterra, a seleção brasileira não pode tomar a frente na divulgação de informações e não se pronunciou sobre a situação. Estevão sofreu a lesão no último sábado, na derrota do Chelsea por 1-0 para o Manchester United. Ele saiu de campo mancando aos 16 minutos de jogo e, após o duelo, o técnico Liam Rossenior confirmou que o brasileiro chorou no vestiário. O jogador se recuperou recentemente de outra lesão
no mesmo local. Entre fevereiro e março, o ex-Palmeiras ficou afastado devido a uma contusão muscular também na coxa direita. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante foi das broncas aos elogios e ganhou protagonismo na seleção brasileira. Ele, inclusive, foi adotado pelo treinador como jogador símbolo do trabalho. Há pouco menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo, nomes como Alisson, Wesley e Rafinha também vêm sofrendo com lesões que podem atrapalhar o Brasil no Mundial. O Brasil estreia no torneio contra o Marrocos no dia 13 de junho. A decisão sobre o tratamento deve ser tomada nos próximos dias, o que será determinante para o futuro do atacante na competição. E agora um alerta. O período de chuva no Maranhão, especialmente na Grande São Luís, favorece a proliferação do caramujo africano, aumentando os riscos de infestações e de transmissão de doenças. A umidade elevada acelera a eclosão dos ovos, que ficam escondidos no solo seco e emergem com as chuvas. O caramujo africano é uma espécie invasora, sem predadores naturais eficientes no Brasil e pode transmitir doenças graves através do seu muco ou consumo inadequado. A recomendação é nunca tocar no caramujo com as mãos desprotegidas. O ideal é utilizar luvas, sacos plásticos ou ferramentas para fazer a remoção. Agora, a PRF reduz mortes, amplia fiscalização e intensifica combate ao crime nas rodovias no Maranhão. Balanço aponta queda de 50% nos últimos óbitos. Aumento no efetivo e mais prisões durante o feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma queda de 50% nas mortes das rodovias do Maranhão nesse feriado de Tiradentes. O balanço positivo é resultado das fiscalizações realizadas entre os dias 17 e 21 de abril. Com um aumento de 17% no efeito, a PRF intensificou as rodas de combate à embriaguez ao volante, que teve um salto de 76% nas prisões. Ao todo, 28 pessoas foram detidas por diversos crimes, incluindo crimes ambientais e o cumprimento de mandato de prisão. Durante as abordagens, os agentes também recuperaram 4 veículos adulterados. Apesar do aumento no fluxo de veículo, as ações preventivas garantiram estradas mais seguras e uma resposta mais rápida às ocorrências. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que as fiscalizações seguem intensificadas para garantir a segurança dos motoristas no resto da semana. São essas informações, eu volto com você aí no... Após 3-0 para o Brighton, treinador do Chelsea critica a postura da equipe e expõe sequência inédita de 5 jogos sem marcar na Premier League. A crise no Chelsea atingiu um ponto crítico. Após a derrota vergonhosa por 3-0 para o Brighton, o técnico Liam Rossenior não poupou palavras e fez um desabafo contundente. O resultado não foi apenas um tropeço, marcou a 5ª derrota consecutiva da equipe na Premier League, ampliando uma pressão que já se tornou insuportável sobre o elenco. Rossenior classificou a atuação como inaceitável em todos os aspectos. Visivelmente abalado, o treinador afirmou que está magoado e chocado com o que viu em campo. Sem citar nomes, ele disparou contra o comprometimento coletivo, destacando que o profissionalismo esteve completamente ausente e que o problema do time hoje vai muito além de um simples placar adverso. Para o comandante, a postura apática dos jogadores fere a tradição centenária do Chelsea. Ele reforçou que o desempenho atual representa uma quebra de compromisso com a torcida e com a história do clube. Nas palavras de Rossenior, não se trata de jogar pelo técnico, mas de honrar a camisa e ter dignidade de competir para vencer os jogos de futebol, algo que não tem acontecido. O cenário é alarmante. Esta é a primeira vez em mais de um século que o Chelsea acumula 5 derrotas seguidas sem marcar um único gol no inglês. Agora, um ambiente de cobranças internas é total e a equipe precisa de uma resposta imediata nas próximas rodadas para evitar um colapso definitivo na temporada. A participação de mulheres em postos de comando na segurança pública tem avançado no Brasil, com indicações inéditas e consideradas históricas em vários estados do país. A presença feminina em cargos de liderança na segurança pública tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, com nomeações consideradas históricas em diferentes estados.
No Maranhão, a Coronel Maria Augusta de Andrade assumiu a Secretaria de Segurança Pública, tornando-se a primeira mulher de carreira militar a chefiar a pasta no estado. Com trajetória consolidada na polícia, a Coronel Augusta construiu sua carreira com atuação em projetos sociais e no combate à violência. Entre as iniciativas, destaca-se a participação em ações como Patrulha Maria da Penha, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. À frente da segurança pública, ela assume o desafio de integrar as forças policiais e reduzir os índices de criminalidade no estado. Já em São Paulo, a Coronel Glaucia Anselmo Cavalli também fez história ao ser nomeada comandante-geral da Polícia Militar, sendo a primeira mulher no cargo. Com formação em Direito e Educação Física, além de mestrado e doutorado em Ciências Policiais, Glaucia construiu sua carreira em funções estratégicas e operacionais. As nomeações refletem um avanço na ocupação de espaços de liderança por mulheres e marcam um novo momento na gestão da segurança pública no país. E agora a gente vai falar com Nildo Costa, que traz informações pra gente diretamente de Brasília. Boa noite, Nildo. Boa noite, Débora. Boa noite a tua Conexão News. Débora, foi aprovado agora há pouco a admissibilidade da PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1 da Câmara dos Deputados. O próximo passo agora dessa proposta será, devido ao mérito dela, será discutido em uma comissão especial que será agora pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Os partidos vão indicar membros, isso deve ocorrer dentro dos próximos dias, até porque é uma pauta prioritária, tanto que para a Câmara, quanto também para o governo, que enviou aqui a Câmara. Agora resta a dúvida que nós vamos tentar descobrir, apurar a informação, porque tem um projeto de lei com urgência regimental, que foi enviado pelo Executivo, tem o prazo aí de 45 para ser apreciado. E agora tem essa proposta que foi aprovada hoje, a admissão na Comissão de Constituição e Justiça e que vai para essa comissão especial. Eu conversei com o deputado Hildo Rocha sobre essa proposta, ele garante que vai gerar ainda mais vagas de trabalho, né? Aí um contraste daqueles que são contra, que diz que vai gerar desemprego. Acompanhe. Como empregador, eu sei quanto é importante você oportunizar mais tempo de lazer para o trabalhador. Ele fica mais motivado, trabalha melhor, tem mais dedicação no serviço. Eu sempre oportunizei aos trabalhadores que comigo trabalharam quando eu fui empresário a escala 5x2. Nunca teve alguém que trabalhasse na escala 6x1, porque eu sempre entendi que a escala 6x1 é escravizante, porque eu passei por isso. Então, não é essa história de que vai quebrar, não vai quebrar ninguém. Já temos quase 70% dos trabalhadores já trabalham na escala 5x2, só 30% que não está. E esses 30% têm que ter esse mesmo direito, temos que ter isonomia, igualdade para todos. Então é isso, Débora. Nós vamos continuar acompanhando essa tramitação, acompanhar toda a discussão, né, nessa comissão. Será discutida aí o mérito. Essa admissibilidade que foi aprovada hoje, a proposta diz que baixa de 44 para 40 horas semanais, mas tem aí propostas, emendas, que quer ainda mais 5x2, 36 horas semanais. Portanto, verá muita de certeza é que o governo tem pressa, a Câmara tem pressa que aprovar essa proposta ainda este ano de 2026. Eu volto aos estúdios com você, Débora Dayana. Nildo, pelas suas informações. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Se a sua marca não aparece, ela simplesmente não existe. Em um mundo onde todos disputam atenção, só quem comunica com estratégia conquista espaço, autoridade e resultados. Nós transformamos ideias em presença. Produzimos programas, reportagens institucionais,
comerciais para TV aberta e fechada, vinhetas, chamadas e campanhas que posicionam sua marca no centro das atenções. Cobertura jornalística, eventos ao vivo, pautas especiais para prefeituras, empresas e campanhas. Do roteiro à veiculação. Da produção à gestão completa de conteúdo televisivo. Criamos programas patrocinados, entrevistas estratégicas e inserções institucionais que fortalecem sua imagem e geram credibilidade imediata. Porque não se trata apenas de aparecer, trata-se de ser lembrado, de ser referência, de ocupar o espaço que é seu. Se você quer visibilidade real, autoridade e posicionamento estratégico, o momento é agora. TV é poder. E sua marca merece estar no ar. Entre em contato e leve sua marca para o próximo nível. Você posta e nada acontece? No digital, não vence quem aparece mais, vence quem tem estratégia. Nós criamos planejamento estratégico de marketing digital para posicionar sua marca no lugar certo, na hora certa, para o público certo. Gestão profissional de redes sociais, criação de conteúdos que conecta, campanhas multinacionais que vendem, desenvolvimento de sites e landing page que convertem. Monitoramos métricas, otimizamos performance, aplicamos SEO e transformamos dados em decisões inteligentes. Porque não se trata de seguidores, se trata de autoridade, de crescimento e de transformar a presença digital em um resultado real. Se sua empresa quer sair do improviso e entrar no profissional, o momento é agora. No digital, quem planeja domina e quem domina cresce. Quer saber o que realmente está acontecendo no Maranhão? Então acesse agora o recordnewsma.com. Política maranhense, esporte local, cultura e os principais fatos do nosso estado. Tudo em um só lugar. Record News Maranhão, você confia. A notícia não para e a TV Record News também não. Fique por dentro de tudo com Hora News, com Anário Júnior e a Conexão News com Débora Daiane. Acompanhe ao vivo pelo YouTube, Instagram e Facebook. TV Record News, você confia. Estamos de volta com Conexão News e o Maranhão conquistou um prêmio nacional com um projeto que fortalece o turismo em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. O Maranhão brilha no cenário turístico brasileiro e acaba de conquistar um dos prêmios mais importantes do país pela valorização de suas raízes. O reconhecimento oficial aconteceu durante a feira WTM Latino-Americana, em São Paulo, um dos maiores eventos no setor do mundo, consolidando o estado como um exemplo de respeito e inovação. A grande vitória veio na categoria Turismo de Comunidade, com o programa Trilha dos Saberes, atuando em 18 polos turísticos maranhenses. A iniciativa faz muito mais do que promover viagens. Ela capacita moradores locais, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O foco é fortalecer a cultura regional e transformar o saber tradicional em uma fonte real de renda e orgulho para as comunidades. Já são mais de 1.000 pessoas qualificadas para receber visitantes de forma sustentável e profissional. O sucesso do projeto foi eternizado em uma revista especial que reúne relatos e fotos emocionantes dessas experiências, apresentando todo o potencial místico e cultural do nosso estado para os principais investidores do mercado nacional. Com este prêmio, o Maranhão se firma como referência absoluta em turismo sustentável e protagonismo comunitário no Brasil. E olha, casos de dengue seguem sob alerta moderado em São Luís. Mesmo sem surto, capital maranhense mantém circulação ativa da doença e de risco de aumento e preocupa autoridades. Quem traz essas informações é a repórter Joyce Araújo. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma queda de 50% nas mortes das rodovias do Maranhão nesse feriado de Tiradentes. O balanço positivo é resultado das fiscalizações realizadas entre os dias 17 e 21 de abril. Com um aumento de 17% no efeito, a PRF intensificou as rodas de combate à embriaguez ao volante, que teve um salto de 76% nas prisões. Ao todo, 28 pessoas foram detidas por diversos crimes, incluindo crimes ambientais e o cumprimento de mandatos de prisão.
Durante as abordagens, os agentes também recuperaram 4 veículos adulterados. Apesar do aumento no fluxo de veículo, as ações preventivas garantiram estradas mais seguras e uma resposta mais rápida às ocorrências. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que as fiscalizações seguem intensificadas para garantir a segurança dos motoristas no resto da semana. São essas informações, eu volto com você aí no estúdio. E olha, hoje vamos receber o Yuri Logrado, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e articulador da residência artística Casa do Sereio, em Alcântara, Maranhão, com uma trajetória dedicada à pesquisa em memória, museologia comunitária, identidade cultural e pensamento neocolonial. O Yuri também atua na produção audiovisual e no desenvolvimento de projetos artísticos voltados à criação de contranarrativa, a aplicação de direitos, né? O curador de importantes exposições como de A Ponte e Premiar Mar, não é isso? Yuri. Preamar, perdão. Boa noite, Yuri. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer você aqui com a gente. Prazer é meu. Eu inicio te perguntando, né, como que funciona, que você contextualize pra gente um pouco sobre esse projeto. Tá. Bom, sexta-feira a gente vai abrir, né, a exposição Estrondo na Lima Galeria, fica na Avenida dos Holandeses, ali em frente ao Teatro do Sesc, e é uma exposição muito interessante porque ela contextualiza a arte maranhense. A gente tem como base o livro do Banco do Estado do Maranhão, né, de arte maranhense, e o Veredas Estéticas do professor João Carlos Cantanhede. Certo. E como que foi construída a proposta curatorial da mostra? Pois é complexo, né, porque são muitos artistas, muitas linguagens, muitas obras, muitas imagens. São mais de 70 artistas, mais de não é 70 isso? artistas, então colocar eles em diálogo é muito interessante para a gente ver toda essa produção do Estado. E de que forma o título Estrondo, Vibrações da Memória, não é isso? Se conecta com os conceitos do território? A gente tem obras de 1890, a gente tem um mapa de 1600, a gente tem obras de diversas gerações. Então o Estrondo ele chega para lançar este Instituto de Arte Contemporânea do Maranhão, que vai ser aberto, e para mostrar a nossa riqueza cultural. Muito legal. E qual que é a importância, né, de promover o encontro entre diferentes gerações? Conta pra gente. Isso é um dos aspectos mais interessantes, porque colocar as diferentes gerações dialogando para o público que ainda não teve acesso, né, que vai poder ver isso pela primeira vez, é muito interessante para pensar a arte maranhense como a arte desse território. E quais critérios vocês usaram para articular o acervo do Instituto com produções contemporâneas no nosso estado? A nossa ideia é trazer tanto esse trabalho mais antigo quanto contemporâneo para ver que a arte ela não parou, que até hoje a gente tem produções atuais, então colocar isso em diálogo é também pensar um pouco sobre que arte é essa desse território, o que significa. E quais que são, né, as expectativas de vocês em relação ao impacto da exposição que vocês estão trazendo? As melhores, né? A gente trazer todos esses artistas é um grande privilégio poder ver isso no mesmo lugar. Então, para o público que quer conhecer arte maranhense, não deixe de visitar, venha ver Estrondo. Muito legal. Então, só lembrando, quando que vai iniciar, quando que vai finalizar, é muito importante a gente trazer isso para quem está nos assistindo. A gente abre agora sexta-feira, a partir das 18 horas, abertura para o público, e fica a priori até 6 de julho. 6 de julho. E vocês têm redes sociais que podem alguém acompanhar vocês? Como nós funciona? Temos a rede social da Lima Galeria, tem a rede social do IACMA, que vai logo abrir, que é do Instituto, e a minha rede, que é Sereio Nerd. Legal. Você consegue falar pra gente certinho, só pra quem tá em casa conseguir anotar pra acompanhar vocês? Certo. Bom, da galeria é Lima Galeria, do Instituto é IACMA, e o meu é Sereio Nerd. Show de bola. Yuri, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente um pouquinho desse projeto que com certeza será grandioso. Obrigado. E o governo institui regras para guarda compartilhada de pets em caso de divórcio. O governo oficializou uma mudança significativa no direito de família. As novas regras para a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de separação ou divórcio. A nova lei chega para preencher uma lacuna jurídica, buscando agilizar as decisões nos tribunais e, acima de tudo, garantir o bem-estar dos pets, que agora recebem um olhar mais humanizado da justiça. A legislação prioriza o diálogo, permitindo que os casais definam
de forma consensual como será a rotina, o local de moradia e o tempo de convivência com o animal. No entanto, caso não haja um acordo amigável, caberá ao juiz decidir a custódia. Para isso, o magistrado levará em conta critérios práticos, como disponibilidade de tempo de cada tutor e a capacidade financeira para oferecer uma vida digna ao animal. Sobre o bolso, a regra é clara: as despesas básicas do dia a dia ficarão com quem estiver com o animal no momento. Mas gastos médicos e veterinários devem ser divididos igualmente entre as partes. Um ponto crucial da lei é a segurança. A guarda pode ser suspensa imediatamente em casos comprovados de maus-tratos ou se houver histórico de violência doméstica por parte de um dos tutores. A medida representa um avanço importante no país, acompanhando o aumento das disputas jurídicas e reconhecendo os laços afetivos que unem humanos e animais de estimação. E turistas ficam ilhados após operação contra líderes do CV no Vidigal. Ação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e da Bahia mirou lideranças do Comando Vermelho. A Avenida Niemeyer chegou a ser interditada devido a intenso tiroteio e barricadas. A ação realizada pela CORE da Polícia Civil teve como objetivo localizar a captura lideranças da organização criminosa. Ao todo, 2 homens foram presos em flagrante e uma mulher detida em cumprimento de mandato judicial. Além disso, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda calibre 12, uma pistola com numeração raspada, grande quantidade de drogas, carregadores de fuzil e radiotransmissores. Imagens gravadas por celulares mostram o momento em que um helicóptero da Polícia Civil voou sobre o grupo. E assim encerramos o Conexão News de hoje. Não esqueça de acompanhar Hora News amanhã ao meio-dia com Análio Júnior. E a gente se encontra amanhã também às 18 horas. E se você perdeu alguma notícia, confira no YouTube ou nas nossas plataformas digitais. Até amanhã, te espero!